grandes braços. Um braço do processo obsessivo, ele chama que são as obsessões odiosas. E um outro braço são as obsessões não odiosas. Então, as obsessões odiosas são aquelas que são motivadas pelo desamor. Então, eu tenho um conjunto de processos obsessivos que são motivados pelo desamor. E eu tenho um outro pacote de obsessões que são chamadas de obsessões não odiosas, porque não é o ódio que move esses fenômenos obsessivos. São outros sentimentos que podem promover processos de perturbação. Então, essas que são não odiosas são de que tipo? Elas estão divididas em dois subtipos. Existe um tipo de obsessão não odiosa chamada obsessão não odiosa por afinidade. O que seria uma obsessão não odiosa por afinidade? Isso acontece demais na mesa mediúnica do trabalho de desobsessão. São antigos parceiros que estão juntos. Então, eles bebiam no passado, eles bebem hoje. E o obsessor não se considera obsessor. Eu não sou obsessor dele, eu sou amigo dele. Eu estou para cuidar. Elas são muito, muito comuns e, ao mesmo tempo que elas são comuns, elas são muito difíceis de terapia. São entidades muito difíceis de serem trabalhadas porque são fenômenos de cumplicidade. Então, por exemplo, o sujeito tem uma fixação sexual, ele tem um determinado processo de perturbação muito forte na área da sexualidade. Seus obsessores não necessariamente são seus inimigos. Às vezes são grandes cúmplices. E é por isso que essas obsessões são difíceis de serem tratadas. Porque você não tem o obsessor de um lado e o obsidiado do outro. Ambos são, ao mesmo tempo, obsessor e obsidiado, porque eles vivem um fenômeno da chamada obsessão recíproca. E na obsessão recíproca é muito complicado você conseguir fazer a terapia. Porque quando você afasta um, o outro chama. Quando você afasta o outro chama. Então as almas se buscam porque elas possuem afinidades e, de certa maneira, uma identidade de gostos. Como bem define Manuel Filomeno, na obra Painéis da Obsessão, todo obsidiado ama o objeto da obsessão. Então, se eu tenho uma obsessão por bebida, uma obsessão por droga, uma obsessão por sexo desregrado, eu naturalmente possuo entidades vinculadas a mim. E essas entidades, elas estão num processo de conluio e elas não conseguem largar. Aí você diz, estão fazendo isso porque eu odeio? Não. Às vezes não odeiam. Ao contrário, são grandes parceiros. Eu lembro de um companheiro que a gente atendeu no trabalho mediúnico, desobsessivo, e ele era ligado ao alcoolismo. E o espírito comunicante disse, mas eu não sou inimigo dele. Eu protejo ele a noite inteira. Vocês de vez em quando encontram ele jogado bêbado com o carro aberto e está dormindo dentro do carro aberto. Já roubaram alguma vez ele? Não roubaram, né? Por quê? Porque eu não deixo roubar. Eu cuido do meu copo. Eu cuido do meu copo. Então, eu quero que ele esteja bem. Então, ele acaba tendo uma relação assim, que ele acha na cabeça dele que ele é um amigo e que ele é um protetor. Porque ele está fazendo uma ação que, de certa maneira, tem a ver com o que eles faziam no passado. São os processos mais difíceis de terapia, são os fenômenos de obsessão não odiosa por cumplicidade, por afinidade. Porque são fenômenos que têm raízes no interesse de ambos na continuidade do processo obsessivo.